Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria nós podermos nos reunirmos para conversar sobre essa amada doutrina e esclarecer algumas situações que é oportunizado para nós em nossas vidas, que às vezes nós não percebemos o amor de Deus para conosco e as oportunidades que nos são dadas. E a exposição da noite de hoje é a oportunidade de evoluir. Nós temos que fazer alguns combinados antes de começar essa exposição. E quem me ouve minhas palestras há algum tempo, nossas conversas há algum tempo, sabe que eu sou fã e trago essas colocações sempre muito vivas. Deus é um Pai amoroso e bom. E, acima de tudo, nós temos que ter a fé, que a palavra fé vem de fidelidade, fidelis, que quer dizer ser fiel a esse Deus, que é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que nos dá oportunidade para nós evoluirmos. E nós não, nesse momento de transição planetária, nós não podemos nos deixar levar por essas notícias, por esse pânico instalado, que as coisas estão regredindo. Não, meus irmãos, não estão regredindo. Nós estamos melhorando. No livro do romance do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel há 2000 anos, convido vocês a ler um romance maravilhoso que fala da primeira era cristã, a era que Jesus estava por aqui. Tem uma colocação, tem uma parte do livro que nos mostra como nós evoluímos. Naquela época, da primeira era cristã, dos romanos que tomavam conta de praticamente todo mundo, levavam a prosperidade, mas também levavam a escravidão. Esses romanos, os que tinham mais os aristocratas, os romanos de maiores poderes aquisitivos, os centuriões, propiciavam grandes jantares em seus vastos salões. E eles botavam à mesa vários alimentos de melhores qualidades, porque os almoços, as jantas eram proporcionados para irmãos da aristocracia como eles. E antes desse jantar, era proposto para os convidados um espetáculo. Então, no vasto salão, chamava-se 2 gladiadores que antes do almoço, antes dessa janta, antes dessa refeição, se degladiavam até a morte. Eles lutavam até a morte. A luta era dada como encerrada após um deles ser morto pelo seu adversário. E esses romanos ficavam vendo aquela luta. Imagine a cena. Imagine nós sentados a uma mesa, tendo 2 pessoas se degladiando. E após, quando um sucumbia, os escravos vinham e levavam esse gladiador morto para outra sala, com aquele rastro de sangue. E depois eles voltavam a conversar suas amenidades e faziam a sua ceia. Se nós observando esse momento, nós podemos chegar à conclusão de barbárie. Imagina nós fazermos uma refeição com poças de sangue na nossa sala. Olha a barbárie que aí naquela época era muito normal. E eu posso dar outros exemplos que não vêm ao caso, de situações de barbárie desse povo, de nós, desse povo não, de nós que estávamos reencarnados nessas épocas. Aí é um claro exemplo da evolução que estamos tendo. Hoje, ao ver uma luta de boxe, de MMA, que são 2 esportistas,
Tem pessoas que não têm condições de ver, porque às vezes eles se machucam, sangram, e as pessoas ficam assustadas, ficam nauseadas nessas lutas. Imagine uma luta dessa. Então, como nós evoluímos? Nós não estamos regredindo de maneira nenhuma. Nós estamos evoluindo. A evolução dos espíritos, da simplicidade inicial à perfeição moral. Da simplicidade inicial à perfeição moral. As duas pontas. Né? O início e o fim. Será que a perfeição moral é o fim? Uma jornada de aprendizado, reencarnação e transformação guiada pelas leis divinas. Então, a doutrina espírita é uma fé raciocinada que trabalha reencarnação, explica que nós não vamos morrer o corpo. Nós somos espíritos imortais. Claro que tivemos esse passado conturbado, mas nessa reencarnação estamos muito, muito melhores. A prova é que estamos aqui, numa terça chuvosa, ouvindo uma palestra, conversando sobre a nossa evolução, numa casa espírita com esses irmãos que estão a nos abraçar através dos fluidos. A transformação guiada pelas leis divinas, as leis de Deus. Então, agora nós vamos conversar sobre esse processo de evolução, esses passos que nós teremos que dar. Mas qual? Qual é a finalidade de toda essa evolução? Sermos felizes. Todos, sem exceção, as obras espíritas colocam, não só o Pentateuco espírita, que são os 5 livros basilares da doutrina espírita, mas todas as obras espíritas apontam pelo mesmo caminho. Seremos espíritos felizes. E não tem não querer ser feliz. Vai ser feliz. Querendo ou não. Pode levar mais tempo. Mas será. Todos. Sem exceção. Então, somos criados simples e ignorantes. Olha que interessante, simples e ignorante. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Mas não é ignorante da maneira que a gente imagina, né? Ignorante, mal-humorado. Não. É ignorante de ignorar, de não saber. A doutrina espírita, Martins Peralva, no livro dele, Evolução, ele traça uma evolução de nós, homens, do princípio espiritual até o reino nominal. E ele faz um retrocesso. Então, chegamos ao reino nominal, somos homens, temos consciência. Antes de ser homem, qual o reino que nós passamos? O reino animal, dos instintos. E antes dos instintos? O reino vegetal, do sol, da água. E antes do vegetal? O reino mineral. E antes do mineral? As bactérias, os vírus. E antes? E antes? E antes? A doutrina espírita, o livro dos espíritas, diz na pergunta 540 que antes tudo se encadeia na natureza. Os espíritos falam isso. Tudo tem cadência, encadeamento da natureza. Nós não sabemos quando é que iniciou o princípio do espírito. E nem vamos ter certeza quando irá acabar. Porque nós estamos num planeta intermediário. Então, o princípio e o final não acontece aqui no planeta Terra. São em outros planetas, outros orbes. Mas aqui nós temos o ápice do desenvolvimento da evolução, que é o reino nominal, aonde nós adquirimos consciência. Sem conhecimento prévio, porque podemos dizer que simples e ignorantes seriam os homens das cavernas. Mas eles dominavam o fogo, dominavam a caça. Podemos retroceder um pouco mais, vamos dizer que simples e ignorantes eram os animais,
eles têm instintos. As plantas crescem, se desenvolvem, se reproduzem. Então, essa questão do simples e ignorante está muito aquém. Sem conhecimento prévio, mas com igual capacidade de progresso, ninguém nasce privilegiado ou condenado. Cada espírito carrega o mesmo potencial de evolução, sendo suas diferenças frutos no caminho percorrido. Então, o que eu vou adquirir, o que eu vou crescer, enquanto mais rápido chegarei lá na felicidade, depende do caminho percorrido. E aí nós temos a lei natural, a lei do progresso. Quem fez essa lei? Deus. As leis divinas. A evolução é uma lei natural, inevitável e constante. O espírito pode estagnar temporariamente, por vontade própria, mas nunca regride a estágios anteriores. Aqui tem muita informação. Lei natural, lei divina. Aonde está essa lei natural? Está no Pentateuco Espírita? Não, ali está escrito. Realmente está escrito. Mas aonde se localiza essa lei divina, esse germe divino? Dentro de nós. Está impresso no nosso DNA. Quando somos criados, essa lei divina está na nossa consciência. Quanto mais se aproximamos da lei divina, mais felizes somos. Quanto mais nos rebelamos contra a lei divina, mais tristes somos. Mais sofremos as consequências desse afastamento. E qual é a consequência desse afastamento? A dor. E eu transgrido e sofro. Transgrido e sofro. E vou sofrendo, e Jesus permite que essa dor aconteça. Porque essa dor é pedagógica. Essa dor nos ensina. Essa dor vai mostrar, essa dor está dizendo que alguma coisa eu estou fazendo errado. Quando nós temos uma dor física, o que a gente faz? Toma um remedinho, toma um chazinho, não passa. No outro dia a dor vem, toma um remedinho, mas no terceiro dia a gente já procura um médico. Vai fazer uma avaliação, porque a dor... Algum motivo está mal no meu organismo que essa dor está permanente. A questão da vida sofrida é a mesma coisa. Quais os passos que eu estou dando? E aí fazer o evangelho no lar é um passo positivo? Porque a união é trazer Jesus para dentro da nossa casa, né? E é um momento de reflexão, e o Evangelho no Lar se propõe a esses momentos de reflexão. O Evangelho no Lar não é também serve, mas não é para tirar as energias, ajuda perenamente, mas acima de tudo, o Evangelho no Lar é abrir a porta para que Jesus entre. E através da leitura do Evangelho nós fizemos reflexões. Porque o objetivo da doutrina espírita é o autoconhecimento. Instruí-vos. Porque no momento que a gente se instrui, aprende, lê, a gente vai ampliando os nossos horizontes e possibilidades para quê? Para o crescimento. Para onde nós vamos? Para a felicidade. A questão da vontade, aqui fala onde é que está o espírito temporal, por vontade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, fala da vontade. O espírito sem vontade não faz nada. Porque nós temos uma condição dentro de nós, uma lei de vida chamada livre-arbítrio. Nós somos livres. Nós não somos marionetes. Seria muito fácil Deus nos criar e nos manipular. Qual é a responsabilidade que eu tenho na minha vida? Nada. Não tenho nada. Deus me manipula. Deus mandou ir para lá, eu vou. Deus mandou ir para cá, eu vou. Não sou responsável se der errado.
Por isso que nós temos o livre-arbítrio, para nós sermos responsáveis e co-criadores. Mas sem a vontade de crescer, não vai acontecer. Por isso, da fé raciocinada, Senhor, me ajude. Eu preciso melhorar de vida. Está estudando? Está se empenhando? Está fazendo o teu melhor? Não posso estudar. Não posso. Não tenho tempo. Está lendo? Não consigo o livro. Mas está correndo atrás. Porque agora a gente abre celular na mão. Tem curso. Não tem tempo. Não tem tempo, mas para ver TV tem. Para ficar falando da vida alheia tem. Aí, Jesus, não deixa eu ser feliz. Mas instruí-vos, criatura. Tem oportunidade. E é da época mais antiga para conseguir um livro. Meu Deus, um livro. Na época da faculdade, tinha que ir para a biblioteca, pedir o livro, não tinha xerox, tinha que copiar aquelas páginas. E fazia trabalho no primeiro grau. Fazia trabalho, tinha que copiar tudo aquilo. Não tinha resumo, a gente tinha que resumir um. Agora não precisa estar na palma da mão. Nós estamos no momento de transição que é mostrado o caminho para nós. É ampliado os nossos horizontes. Nós estamos reencarnados justamente nesse momento para dizer, dessa vez, meu filho, tu vai. Oportunidade tu tem. O mundo está desorganizado. De manhã cedo tu vai morrer de frio. De tarde tu vai morrer, de meio-dia tu vai sentir um calor. À noite tu vai suar, porque é verão. As estações estão mudando muito rápido. Por que as estações estão mudando muito rápido? Porque Deus quer. Não é porque Deus quer. É a necessidade do planeta em movimento e organização para tirar nós da zona de conforto. Nunca regredir. Vocês já viram alguém que aprendeu a andar de bicicleta, parou, não sabe mais andar? Uma criança que foi alfabetizada, ela não esquece a leitura. Ela só esquece quando ela não foi alfabetizada. Se a criança aprendeu a ler, ela não esquece. Então, se a leitura é isso, e vocês imaginam o espírito não regride, ele estaciona de acordo com a sua vontade. Não quer. Não quer. E aí, o que vai acontecer? A lei natural vai nos empurrar. Não adianta. Eu não vou sair daqui. E a dor vai começar a pegar. Muitos de nós chegamos aqui na casa espírita porque gostamos de rezar, não, porque sentimos dor e tivemos que vir para a casa espírita. E aqui a gente se sente. Reencarnação como aprendizado. A reencarnação, essa parte é a melhor. É assim o recheio. Fio de ovos, vai aquele recheio bem gostoso. Aí cada um coloca o recheio no seu bolso. A reencarnação é gostosa. Olha, a reencarnação é um instrumento pelo qual o espírito coloca em prática o aprendizado espiritual e exercita a regeneração moral na matéria. Desencarnados. Vamos para o espiritual. Toda a família desencarna. O miolo da família está no plano espiritual. Trabalhando, aquele ali, meu irmão, em outras reencarnações, te traiu. Estou no mundo espiritual. Meu irmão, te perdoo. Tu me traz, não tem problema. Vamos nos perdoar. A gente está aqui, esse orbe, nosso lar, né? Nosso lar. Somos amigos. Ai, que ótimo. Então, amiguinho. Esse, meu irmão, em outras reencarnações, te matou. Me matou. Não, mas eu te perdoo. Te perdoo. Lá no nosso lar. Agora, meus irmãos, como todo mundo se perdoou, vamos reencarnar. Quem te traiu, quem te matou, vai ter o teu papai e tua mamãe. E tu vai reencarnar com esquecimento para mostrar realmente que os perdoou. Porque perdoar no mundo espiritual é tranquilo, meus irmãos. A energia é outra. Agora, perdoar aqui, pegando o ônibus lotado, entrando fila do hospital, pagando conta, faltando luz, tendo temporal, com medo que o granizo fure a casa. É outra situação. É outra questão. Então, a reencarnação se presta para realmente nos testar. Por isso que nós temos
Provas. Prova que tu melhorou. Aí não melhora. Vem a outra. Passou essa prova? Reprovei. Perdoa teu irmão. Ônibus lotado, o irmão pisa no meu pé. Aí a gente fala os palavrões, não fala muito alto, porque tá dentro do ônibus. Não passou na prova. Aí no outro dia vem outro irmão, dá um pisão maior. Seu esse, seu aquele, porque se eu tivesse, porque... Não. Aí no outro, da terceira vez, a gente diz, não, mas o ônibus está lotado, realmente foi sem querer, tudo bem, tudo tranquilo. Passou na prova. Não vai precisar mais pisar a pé. Ninguém pisa no teu pé, porque essa prova já foi. Porque a gente não regride, a gente avança. A regeneração moral. Regenerar, melhorar, reorganizar a nossa moral. Somos espíritos devedores. Eu não. Eu sou espírita. Espírita não tem problema do passado. Nós, espíritas, temos muito mais problemas do passado. Por quê? Porque nessa reencarnação estamos tendo conhecimento dos equívocos. Sabemos que erramos. Então, vamos praticar o bem. Cada existência é uma nova oportunidade de corrigir erros, desenvolver virtudes e avançar na escala evolutiva. 2 caminhos. Progresso intelectual e progresso moral. Necessariamente não andam juntos. Doutorado, graduado, mestrado, doutorado, PhD, supra-sumo de inteligência. Trabalhou a moral? Não, a balança está assim. Não está assim. A questão da inteligência e o sentimento lá embaixo. Coitado, tem um serviço humilde, ganha muito pouco, mas a questão do coração é enorme. Balança equilibrada. Mas há que, para se equilibrar, os 2 pratos estejam equilibrados, na mesma momento. Por quê? Porque acompanha o outro. Há necessidade do intelecto, há necessidade do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Porque quanto mais intelecto, mais nós estudarmos, mais nós aprofundarmos e mais trabalharmos os nossos sentimentos, maior será o nosso livre-arbítrio. Vocês deixam uma criança de 3 anos fazer o que ela quer? Quer andar pelada na rua. Criança de 3 anos. O pai vai deixar ela fazer. Quer andar pelada no pátio. Quer brincar na chuva pelada. Com esse tempo, olhar, ele quer. Ai, querido, ele quer. Quer, meu filho, mas não pode. Porque tá frio. Porque é para ficar gripado, vem cá, bota a roupa e acabou o assunto. O nosso bem é a mesma coisa. Porque a criança não tem condições de desenvolver essa maturidade que não pode. Isso é livre-arbítrio. Quanto mais conhecimento nós tivermos do emocional e do intelectual, mais livre-arbítrio temos. Você sabe aquela situação, agir em momentos de grande problema? No momento de assalto, como você vai reagir? No momento que pegue fogo na sua casa, no momento que o granizo fure o seu telhado. Vamos um exemplo mais prático, agora que a gente anda passando. O que fará? Tem gente que fica gritando, ai, furou minha casa. Tem gente que pega a onda, começa a trabalhar, começa a tapar. Tem gente que se esconde todo no banheiro, porque o banheiro tem chapa, não vai furar o banheiro. Às vezes a gente não sabe como vai reagir. Por quê? Porque nós não temos conhecimento das nossas questões emocionais. Não é à toa que Joana de Ângeles fez livros que falam sobre a psicologia, o autoconhecimento, como nós devemos trabalhar as nossas emoções. Então, há que se trabalhar o intelecto e o emocional.
O desenvolvimento da inteligência costuma ser mais rápido e visível. O espírito acumula conhecimentos e habilidades ao longo das encarnações com relativa facilidade. Claro, o estudo intelectualizado é mais tranquilo. Pode até levar a nós com mudança de posturas, mas necessariamente não. A inteligência não nos obriga a fazer essas mudanças de postura. Agora, o progresso moral, o aperfeiçoamento das virtudes, amor, caridade, paciência, colocando apenas algumas, exige esforço prolongado e é o verdadeiro critério da elevação espiritual. Aí sim. E esses tipos de... Esse progresso moral nós viemos trabalhando há muitos séculos. Estamos prontos? Ainda não. Quando nós chegarmos na parte do amor, eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Classificação dos espíritos. Olha que legal. Olha a pirâmide. A doutrina espírita organiza os espíritos em escalas hierárquicas que refletem o seu grau de evolução. Os mais inferiores estão ligados à matéria e às paixões. E os mais elevados atingirão a perfeição relativa possível ao ser humano. A classificação não é definitiva. Todos os espíritos podem ascender na escala através do esforço e da reencarnação. Nós estamos aqui, intermediários, né? Nem tão inferiores, nem tão superiores, nós estamos aqui intermediários. Mas o que leva nós a... Como funciona essa questão de subir essa pirâmide? O que Deus, que é o Pai imensamente bom e paciencioso, dá para nós subirmos nessa pirâmide? É um item essencial para nós crescermos nessa pirâmide. O tempo. Nós temos o tempo que for necessário para nós nos aperfeiçoarmos. O tempo que for necessário. Sabe carro GPS, quando a gente põe no carro GPS? Aonde ir? Aonde eu quero chegar? Na felicidade. Então, nós estamos indo. Dobre à direita. Não quero dobrar à direita. Mas o GPS do carro manda dobrar à direita. Mas eu não quero, vou dobrar à esquerda. Aí, blum, reconfigura. Vá, pega a esquerda, dobre na primeira rua. Eu não vou dobrar na primeira rua, eu quero dobrar na outra rua. Bururum. E vai reprogramando. Leve o tempo que for necessário, nós iremos chegar na felicidade. Mas, como a gente está pegando rotas alternativas, ele reprograma. Agora, só tem um detalhe. Para cada rota alternativa que a gente pega, por imprudência, por teimosia, por não querer sair da zona de conforto, vai piorando a estrada. Eu estava no asfalto, o GPS mandou para o asfalto. Mas eu não quis, peguei essa rua. Cai numa rua de paralelepípedo. Mas eu não quero ficar na paralelepípedo, eu quero pegar outra rua. Cai na rua do buraco. Quanto mais rota alternativa, mais difícil está ficando a estrada. Difícil! Mas nós chegaremos lá. Deus nos dá esse tempo. Por quê? Porque Ele nos ama. Eu já estou atrasada. Ciclo de evolução espiritual. Aí está o ciclo de evolução espiritual. A criação, a elevação, o aprendizado, a regeneração moral. Nós estamos nesse caminho de ciclo de desenvolvimento espiritual contínuo, sem parar. Nós estamos a caminho. Podemos diminuir o passo. Podemos ficar parados alguns instantes, mas alguns instantes, algumas reencarnações. Sempre iremos ser encontrados pelo amor divino para sair dessa zona de conforto, para dar o passo, para progredir. As virtudes como meta da evolução. Amor, caridade e paciência. Amor. Amor é um molho de chaves. Quero ser feliz. Se Deus nos fez e Ele diz que nós chegaremos lá na felicidade, por que Ele não dá de uma vez essa felicidade? Né? Ó, Jesus, ó Deus, eu quero ser feliz. Ah, tá aqui, meu filho. Vai ser feliz. Eu também quero ser feliz. Tá aqui, ó. Vai ser feliz. Ah, todo mundo feliz na Terra. Beleza.
A felicidade, ela tem que ser conquistada. Existe uma condição para nós sermos felizes. Essa condição se chama amor. Vou desenvolver o amor pela minha mãe. Aí eu amo a minha mãe, cuido da minha mãe, ganho a chave do amor de mãe. Chego lá no plano espiritual, trabalho, volto. Trabalho o amor pelos animais. Ganho a chave do amor dos animais. Assim, eu vou tendo um molho de chaves de amor para abrir as portas da felicidade. Quando nós amarmos todos e todos, sem nenhuma distinção, seremos felizes. Então, para sermos felizes, nós temos que desenvolver o amor. E junto com o amor, a caridade. Porque ao fazer a caridade, ao botar esse amor em prática, já acendeu a minha luz. Quando botar esse amor em prática, vamos ver que a gente é agraciado, a gente fica acomodado, aí é tão gostoso fazer caridade. Eu me sinto tão bem quando eu ajudo o outro. Esse é o amor que começa a despertar dentro de nós para um processo de progresso emocional, de progresso moral. E a paciência. A paciência para entender os percursos dos nossos irmãos, para entender que cada irmão está num processo diferente, para aceitar o outro como ele é e não querer mudar. Nós podemos aconselhar, auxiliar, mas as experiências são de dentro para fora. Isso vai fazer mal. Não come, isso vai fazer mal. Não adianta dizer que irá fazer mal. A pessoa tem que se avaliar e ver que realmente ela tem que se aceitar como tal. A evolução é uma jornada sem fim. A doutrina espírita nos convida a olhar para a vida com esperança e responsabilidade. Cada encarnação é uma página em branco, cada escolha é um passo na escala evolutiva. E a perfeição, embora distante, é o destino de todos. Origem, simples e ignorante. Processo, reencarnação e aprendizagem. Destino, a felicidade. A finalidade da existência, felicidade plena. A evolução espiritual tem como sublime finalidade a busca e conquista da felicidade plena. Nós já vivemos pequenas felicidades aqui, nesse plano ainda muito arcaico. Mas a Joana de Anjos disse que só seremos felizes plenamente quando nenhum irmão nosso passar necessidade, passar fome, passar dor. Então, por enquanto, temos felicidade relativa nesse plano que vivemos. Não uma felicidade efêmera, mas aquela que provém da consciência tranquila, do cumprimento do propósito divino e da vivência das virtudes. Vivência das virtudes. Amor, caridade, paciência, simpatia. Viver essas virtudes. Ao longo de suas múltiplas existências, várias reencarnações, o espírito aprimora-se para alcançar essa bem-aventurança duradoura, alinhando-se cada vez mais com a lei de amor. A lei de amor que está impressa dentro de nós. Então, meus irmãos, a oportunidade de evoluir está aí. E nós iremos evoluir. Agora, nós podemos acelerar esse processo com um simples ato, com uma simples ação. Para nos evoluirmos e sermos felizes, nós precisamos amar. E amar muitos. E amar todos. E amar sem distinção. E amar sempre. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja.